Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso encontro das soluções IA para o varejo, hoje com mais cinco implementações incríveis aí de muito conteúdo. Eu quero compartilhar minha tela até para a gente começar esse bate-papo. Nós temos 10 minutinhos aqui super cravados para a gente estar conversando e já iniciando nossos casos, né? Então, eu sou Alexandre Romeira, eu faço parte da E2AI, sou um apaixonado por inovação e tecnologia, e eu vou estar trazendo aqui algumas provocações e principalmente alguns olhares, né, sobre as melhores decisões, melhores resultados, tendo o poder da inteligência artificial como esse protagonista. Então, todos estão vendo minha tela? Legal. Então, só para a gente começar, né, um ponto que eu tenho sempre por trás dessa colocação, né, o que a gente espera por melhores experiências, melhores resultados. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente sabe que a inteligência artificial é um grande tomador de decisão baseado em padrões, baseado em dados e baseado em escolhas, né? Então, nós temos lá sempre um histórico de informações e nós temos dentro da inteligência artificial várias ferramentas, mecanismos e técnicas que olham modelos treinados a partir dessas experiências, desses dados, consegue, a partir dessa aderência, verificar novas entradas e tomar as melhores decisões e escolhas baseado no que ele aprendeu no passado. Ou seja, a inteligência artificial ela é igual à inteligência humana. Nós vamos aprendendo ao longo do tempo, baseado nas nossas escolhas, nos nossos meios, nossos padrões, e com isso nós conseguimos tomar as melhores decisões baseado no que a gente sabe que é melhor para nós. E a inteligência artificial tem uma vantagem muito grande, né? Nós humanos somos muito bons em cenários diversos, cenários abstratos, e faz muitas sinapses e correlações que nossos cérebros comandam, né? Então a gente tem uma questão às vezes muito baseada por emoção, baseada por sentimento. A inteligência artificial é baseada por dados, né? Então eu olho esse histórico, esses modelos e acabo tomando as melhores decisões, e numa mudança muito sutil ela consegue compartilhar e consegue olhar essas relações dos modelos treinados e trazer as novas experiências para tal. E quando a gente fala disso, né, principalmente dentro do varejo, a gente fala que a experiência digital é a nova experiência de consumo. Esse dado aqui eu já trouxe, né, mas para a gente conversar, que a gente hoje já faz muita coisa utilizando as novas tecnologias. Hoje, no passado, a gente não imaginava, né, estar aqui, cada um no seu escritório, na sua casa, trabalhando remotamente, sendo produtivo, trabalhando como home office como uma possibilidade, e que as empresas olhem isso também como algo produtivo. Aliás, quando a gente vai para o escritório hoje, a gente produz menos. A gente produz mais relações, produz mais troca de informações, de olhar, de conversa com o colega, mas a gente vai lá, dificilmente a gente faz um horário de almoço de 1 hora, dificilmente a gente inicia uma reunião na hora certa, sempre tem alguém que chega atrasado, e no home office a gente já não tem essas características, né? A gente está lá, 16 horas nós estamos aqui, ligados, nas horas combinadas, então a gente consegue ser muito mais produtivo. Então, não podemos nos fechar numa caixa, mas a gente pode utilizar o poder dessa caixinha aqui para transformar e trazer, e hoje ela é aceitável, e principalmente ela é vista como algo de performance no segmento. Outra coisa inesperada seria ser atendido por um médico à distância, porque antigamente o médico tinha que ir lá, tinha que tomar e verificar e mensurar a minha pressão arterial, ler meus exames para ver como que eu estou. E hoje eu posso continuar fazendo meus exames, eu posso estar usando lá os meus wearables, meu relógio, que hoje meu relógio já mede pressão, ele já vê minha temperatura ao longo do dia, ele já monta gráficos, e isso daí analisado por um profissional médico que consegue ter todas essas informações remotamente, ele consegue ter um potencial de atendimento muito mais rápido e muito mais assertivo. E hoje eu evito deslocamento, evito hoje ficar aguardando no consultório muito tempo. Então, hoje também ser atendido também à distância também é uma nova realidade. E no varejo, como é que isso daí fica, né? O varejo que sempre foi aquela coisa, né, do comerciante, da pessoa que tinha aquela experiência de você entrar na loja e já sabia, pelo passo dessa pessoa, ele vai comprar esse produto.
A inteligência artificial também nos responde isso. Então, nós temos aqui um grande desafio, né, principalmente, de transformar a experiência do offline, gerar essa experiência que eu tenho com o poder do online, trazer toda essa característica hoje que as novas tecnologias nos trazem, de entender, sentir, perceber, olhar os dados, olhar a jornada, saber o que a pessoa está pesquisando e oferecer os melhores produtos. Então, como que nós podemos trabalhar nesse novo mundo, né? Então, quando eu trago o online, eu busco ele para atrair. Eu trago ele conceitos ali de fazer essa atração, da pessoa entender mais, pesquisar mais os meus produtos e serviços. O offline, ele continua indo, porque hoje ele quer ser envolvido por um meio, ele quer buscar uma experiência. E a data é o encantamento que nós temos por trás disso. É onde seja dentro do offline que eu estou lá tendo uma experiência imersiva, envolvente, seja no online, onde eu estou lá tendo uma experiência de busca e informação, e a data e os dados, que é o que eu faço esse cruzamento dessas informações muito ricas, né? Isso é muito significativo, inclusive para uma parcela da população, que até 2030 ela será 1/3 da nossa população global, e que hoje ela tem valores diferentes, valores muito mais motivados por informações, a nossa geração Z, que ela tem como valores, como ela olha hoje, né, esse novo consumidor, ela quer conhecer uma marca confiável, ela quer ver produtos de qualidade, ela quer gerar conversas, ela aceita meios digitais, ela considera e releva muita experiência, a exposição social, ela tira foto de tudo, ela quer mostrar que ela participa de um grupo, ela tem uma percepção e uma necessidade de mostrar um olhar mais ético, sustentável, visual, ela é extremamente visual e usa muito dessa tecnologia embarcada. Então, ela busca um modo de vida sustentável, uma interação social para o compartilhamento de informações, sustentabilidade, personalização dos seus produtos, conveniência e, novamente, a experiência. Que, afinal de contas, a experiência é essa magia de encantar os clientes, que, a exemplo, a Disney faz isso muito bem. Quem vai nos parques e quem consome os produtos da Disney, eles fazem um encantamento do cliente, uma magia de conhecer e convergir toda essa experiência. Então, essa é a mensagem que eu deixo, e principalmente quando a gente olha para esse mundo, né, a gente fica aqui perguntando, né, como que eu devo começar nesse mundo, né? Nós, associação, nós temos um painel de conexão, a gente tem um papel da sociedade de conectar pontas em um ecossistema, e nós temos uma responsabilidade de trazer as novas tecnologias como inteligência artificial, que nós acreditamos ser os motores de uma nova economia, para que as pessoas possam ter acesso e possam conhecer. E para isso a gente também desenvolve, além de encontros como esse, a gente também fomenta. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, a gente hoje precisa, além do apoio dos nossos associados, uma transformação da sociedade, e uma das formas que a gente tem disso também são os cursos que nós fazemos. Então, esses cursos nós temos aqui, começando hoje, inclusive, ainda dá tempo, quem quiser participar, nós temos aí o professor Saider, que também vai estar falando hoje também de um case aplicado aqui do nosso varejo, nosso encontro, e nós temos 4 encontros de fundamentos tecnológicos. E aqui com o valor que a gente hoje está concedendo para vocês aqui, com o código Varejo Tech. Esses 4 conteúdos, eles têm uma trilha de RPA, então eu quero automatizar os meus processos repetitivos, que são tão chatos e cansativos, e queremos mais performance. O RPA e o Intelligent Automation, Full Automation, é a solução para isso. Passa para aprendizagem de máquina por padrões, que é o que transforma, através dos dados, essa magia, que eu vou ministrar esse curso na semana que vem. Depois, visão computacional, onde a gente também transforma tudo que nós olhamos, capturamos e sentimos em objetos de inteligência artificial, e finaliza com o processamento de linguagem natural, como nós falamos, conversamos, e as máquinas como entendem e geram, não só chatbot, mas também toda uma percepção, e a gente tem tecnologias tão encantadoras. Outro, para quem quer aumentar aqui o seu cardápio, o seu leque de possibilidades, governanças em projetos de IA, também com desconto hoje, código Varejo AI, com o professor Alexandre Del Rey,
criando esses líderes digitais nessas novas tecnologias. E não posso deixar de falar, né, que nós somos a i2AI. Então, além desses movimentos, e a associação que ela é apaixonante, a Associação Científicas Criativas, que hoje ela é formada por mais de 300 pessoas, entre associados, notáveis, empresas, essa entidade ela consegue criar apaixonados pelos eventos e conteúdos que ela traz, como os que nós estamos fazendo hoje na segunda rodada do varejo, fazer e trazer grupos de estudo para a gente, né? Grupos de trabalho, nossos comitês que vocês podem participar, quem não ainda quer conhecer um pouquinho mais, nosso site tem maiores informações, e que eventos como esse nosso, que agora a gente tem aqui um grupo de estrelas aí, e eu quero fazer o convite aqui, nós vamos começar aqui com o Frederico Gomério, ele é CTO da Intelliway, e eu quero convidá-lo para participar aqui, a se juntar em uma sessão de apresentação e acelerando nas vendas via redes sociais. Por Obrigado, favor. Alexandre. Beleza, pessoal? Boa tarde a todos. Deixa eu ver aqui se eu... Show é todo seu, Frederico. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Compartilhar a tela. Me avisem aí se estiver tudo certo para vocês. Eu já estou vendo. Maravilha. A gente vai falar um pouco sobre um produto específico que a Intelliway está trazendo para o Brasil, e é um produto que tem um fit muito especial com o varejo, porque a gente está trazendo o conceito de social commerce. E, basicamente, o social commerce é a possibilidade que você tem de interagir com o seu cliente em potencial através das suas redes sociais. Que a gente vai objetivar, através desse produto, transformar engajamento em faturamento para a sua empresa, através da venda por impulso, através de eliminar toda e qualquer barreira entre o engajamento lá da sua rede social até a conversão da venda. Antes da gente adentrar especificamente as características do produto, vou apresentar rapidamente a Intelliway, que é uma empresa que foi fundada em 2017 e tem basicamente dois pilares: cibersegurança e modernização de aplicações através de inteligência artificial. E desse segundo pilar, né, é que a gente trouxe esse produto, né, voltado para o social commerce. A Intelliway, ao longo aí da sua jornada, ela já foi premiada diversas vezes. A gente tem matérias aí na Forbes Tech, a gente tem um projeto vencedor em 2019 como projeto do ano pelo PMI Espírito Santo. A gente foi citado pela CIO Review, que é um periódico norte-americano, como uma das 20 empresas de tecnologia mais promissoras da América Latina. A gente tem um projeto, né, de inteligência artificial em órgãos públicos, que foi vencedor do prêmio, né, de melhor projeto na edição 2021 da Unali. E, recentemente, a gente foi finalista do HDI Experience na categoria de assistente virtual de suporte. Mas vamos falar aqui sobre o produto em si, que eu quero que vocês conheçam, que ele é conhecido como Jumper. E por que uma solução de social commerce? Porque, basicamente, como o Alexandre falou, a gente já atingiu um marco de que a maioria das comunicações que a gente faz com o nosso cliente é através de canais digitais, pelo menos um terço delas através das redes sociais. E hoje a gente entende que existe um gap muito grande aí de você conseguir trazer esse cliente que está na sua rede social para, de fato, converter uma venda quando ele se interessa por alguma coisa, por algum produto que você disponibiliza aí, né, que você posta, enfim. Então, por que social commerce ele vai ser cada vez mais importante para a conversão, para os resultados, para o faturamento das empresas de varejo, né? Das empresas que têm algum modelo de e-commerce no geral? Porque ele consegue combinar o melhor dos dois mundos, que é a rapidez, né? A personalização, né? De uma venda personalizada,
com a conveniência de onde ele passa a maior parte do tempo, que é através das redes sociais. Vejam, me avisem aí se vocês não estiverem ouvindo o áudio aí do vídeo. Imagine, você entra em uma loja, navega por conta própria e fica confuso. Em seguida, um assistente de loja vem em seu socorro. Ele te ajuda com modelos, tamanhos, sugestões. Esse tipo de serviço personalizado é justamente o que os consumidores sentem falta na hora de uma experiência de uma compra online. A inteligência de varejo da Inteliway preenche justamente essa lacuna. Isso os ajudará desde a navegação até o pagamento, tudo dentro da sua rede social. Com isso, você pode levar sua loja diretamente para seus clientes e transformar conversas em vendas de maneira escalável. As conversas com seus clientes são iniciadas automaticamente a partir de uma interação deles com as suas redes sociais. Se o bot não conseguir responder, ele pode transbordar a conversa para um agente humano. Integramos nossa solução em praticamente todas as redes sociais, além de diversos gateways de pagamento para que todo o processo de venda ocorra de maneira fácil. Marcas líderes de todo o mundo aproveitam o poder do comércio através de inteligência artificial. Isso melhora a experiência do cliente, aumenta a fidelidade e aumenta a sua receita. Então, você está pronto para entrar no futuro do comércio conversacional? Entre em contato conosco. Imagine. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Que dentro do seu perfil, né, das suas páginas de redes sociais, isso inclui WhatsApp, Facebook, Instagram, mais diversos outros portais, você vai ter um serviço, né, uma plataforma de e-commerce integrada a esses portais, onde qualquer interação dos seus clientes ali com algum produto, com alguma postagem que você faz, automaticamente você vai ter uma inteligência artificial treinada para oferecer esse produto por ali, tentar converter essa venda por ali, sem que o usuário precise sair daquela página, daquela rede social. Então, se eu estou conversando com ele, por exemplo, através de uma postagem do Instagram ou do Facebook, que seja, através do Messenger desses aplicativos, né, é detectada essa interação, a inteligência artificial, através de NLP, entra em contato, tira ali todas as dúvidas a respeito do produto, tenta converter a venda, e se precisar de uma segunda camada mais consultiva, por exemplo, para poder fazer essa conversão, a própria plataforma nossa oferece esse canal, né, de atendente humano, que seria um segundo nível de atendimento. Por que a gente acredita que o e-commerce através de social media ele é mais poderoso que o e-commerce tradicional? Primeiro que o uso, né, de plataformas hoje de rede social, ele corresponde a 89% aí da navegação, em detrimento apenas 12% aí da utilização de apps e portais de e-commerce por parte dos clientes, né? E isso também muito impulsionado pelas próprias campanhas de ads que vocês fazem aí dentro dessas plataformas de rede social. E a conversão, né, em vendas, quando você está interagindo ali através do app, em detrimento do quando você está interagindo através da rede social, ela é muito maior. Ela varia aí entre 16% e 35%. Isso com base nos números que a gente tem dessa própria plataforma. Enquanto a conversão de vendas, enquanto o usuário está navegando através de um app de e-commerce, ela é bem mais baixa. E o engajamento, ele acaba sendo muito maior, porque é onde o usuário normalmente passa a maior parte do tempo de navegação dele hoje através de redes sociais, principalmente Instagram e WhatsApp. A gente tem um case bastante emblemático na utilização desse produto, que é um case da L'Oréal, onde durante uma live, utilizando, né, essa plataforma que a gente oferece, a L'Oréal conseguiu um faturamento equivalente a um mês de faturamento em 24 horas.
justamente fazendo a live, né, promovendo e as pessoas interagindo ali durante a live, e o robô, né, ia lá e interagia com as pessoas durante a live também para poder finalizar as vendas, né, se aproveitando aí do estímulo da compra por impulso. Basicamente, a gente vai ter, dentro dessa solução, as redes sociais, né, das empresas de varejo, e a plataforma se integra nativamente a essas redes sociais, se integra nativamente a processadores de pagamento, e se você já possui, né, um e-commerce ou um CRM ou um ERP para você poder carregar os produtos aqui para dentro, integrar tudo isso, a gente consegue fazer essa integração dentro dessa plataforma. Então, você não vai ter o retrabalho, por exemplo, de ter que cadastrar novamente todos os produtos, etc. Isso basicamente significa um onboard muito rápido da plataforma para você conseguir monetizar através das redes sociais de uma maneira muito rápida, sem muito custo e tempo de implantação. E, como eu falei, você combina o melhor dos dois mundos, que é você comprar numa loja virtual, né, uma venda consultiva e orientada através de inteligência artificial, através dos bots, que são especialistas nisso, e, ao mesmo tempo, né, a disponibilidade, né, 24/7, ao mesmo tempo, com a comodidade de fazer uma compra online sem precisar sair da rede social para poder finalizar aquela compra. Você mata ali o processo todo de venda sem precisar levar seu usuário para a sua página de e-commerce, para o seu app ou qualquer coisa que o valha, por conta dessa integração nativa com os principais canais aí de redes sociais. Frederico, 1 minuto, tá? Beleza, já estou finalizando aqui. Como eu falei, a gente integra aí com os principais players de CRM, de RP, de pagamento nativamente, e a Intelio, como uma fábrica de software aí, especialista em inteligência artificial. Caso você tenha um caso muito específico, a gente também consegue fazer a integração com o seu sistema. Pode ser um sistema interno seu que você mesmo desenvolveu, a gente consegue fazer isso daí. E, por fim, vários cases, né, de clientes aí bastante conhecidos que fazem uso dessa solução. E, principalmente, o recado que eu quero deixar aqui para vocês você pode agora, através de um investimento muito baixo e de um tempo de implementação muito ágil, começar a monetizar todo o engajamento que você já possui na sua rede social, através de uma solução que vende para você, que vai ter vários robôs de venda que vão tentar converter essa venda para você de maneira nativa. E isso é o que a gente acredita que vai ser o e-commerce, vai ser o varejo aí nos próximos 10, 15 anos, pelo menos. E é isso, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Frederico, muito obrigado. Ótima apresentação. Quero convidar o Felipe da Talkdesk. Felipe, você está por aí? Estou aqui, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Felipe, meu Obrigado vizinho pelo aqui. convite. Show é todo seu, Felipe. Estou aqui super impressionado com a apresentação do Federico, tem muito a ver em linha do que a gente vai falar aqui também, é bem bacana. Legal. Impressionado, Federico. Bom, quando vocês estiverem prontos, eu posso começar aqui. Posso começar? Pode ser, show todo seu. Obrigado. Então, gente, eu vou apresentar para vocês aqui um pouquinho da Talkdesk. Tá? A Talkdesk é uma empresa de contact center as a service, e a gente tem soluções customizadas e prontas para vários ambientes de setores de indústria. O que a gente vai falar aqui justamente é esse setor de varejo, que vai exatamente em encontro o que a gente está falando aqui hoje, né? E muito encontro aqui aos conceitos que o Frederico acabou de falar. Então, o que é, na visão da Talkdesk, o varejo hoje, o retail, né? Então, assim, são empresas que têm um desafio muito grande, né? De essa pressão de crescer, ter lucro, de ter inovação constante, de manter o contato humano, né? Porque você está fazendo as coisas digitais, mas você quer manter o contato humano. E é raro hoje a empresa que não quer usar e não ouviu falar, ou não está tentando trabalhar com inteligência artificial. Mas é interessante também a gente ver que todos eles estão buscando construir clientes fiéis, todos eles estão buscando dar vários canais de comunicação, né? E todos eles estão prontos para
trazer essas mudanças para suas empresas e não sabem como. Então, o que a Talkdesk tem aqui, que eu acho que pode contribuir muito com o que o Frederico falou, a gente conseguiu, dentro da nossa plataforma, que faz aí o outro lado, né? Enquanto o Frederico suporta vocês na venda, a Talkdesk vai suportar vocês em todo o processo de atendimento do cliente, seja durante esse processo de venda ou no pós-venda, que normalmente é um dos maiores dores desse setor de varejo, né? Então, e cada pessoa que compra hoje online, e isso teve um boom, né, de 2020 para cá na pandemia, que aumentou o consumo de compra online em todas as gerações, diminuiu sua tolerância também para falar com voz das pessoas. Então, assim, eu que sou da geração aqui, geração X, né? O Alexandre aqui também, o Seidel também é geração X, mas tem gente aqui, baby boomers, que são um pouco mais velhos que a gente, e tem os milênios e a geração Z que está vindo aí, né? Eu tenho filhos das duas gerações, para vocês terem ideia. E sei muito bem como eles se comportam. Então, a minha filha, de 17 anos, nunca ligou num call center na vida. Provavelmente vai passar por essa vida sem ligar. Tá? A única vez que eu botei para começar, para ela ligar no call center aqui de telefonia fixa para resolver um problema da internet, ela começou a chorar de tanta frustração, só para tentar passar pela URA, entendeu? Bom, e a gente tem aqui todo um estudo também que a gente vai dividir com vocês, né? A apresentação vai ficar disponível, mas de como que é esses engajamentos em várias maneiras de engajamento digital. E a gente vai falar para vocês hoje de você criar um chatbot conversacional com inteligência artificial, que a gente aqui na Talkdesk chama carinhosamente de Virtual Agent, que é um agente virtual que trabalha para você, sua empresa, 24/7, sem descanso, atendendo os clientes que estão fazendo processos de compra, por exemplo, ou que estão fazendo algum pós-venda do processo de compra que você teve alguma questão, tá? E esse engajamento por social media, como está vendo aí, ó, aumenta na geração Z, 76%, está de encontro aí também com o que o Frederico falou, né, que é a tendência do mercado, mas diminui quando você está falando lá de pessoas mais velhas, acima de 60 anos, baby boomers, né, 30% só faz uma compra por social media, tá? Então, agora, eu adoro esse slide aqui que fala uma coisa que é muito bacana, que é assim, omnichannel, eles falam, americano gosta de falar isso, né? E so 2019 é uma coisa do passado, omnichannel. E também, de novo, assim, sendo super repetitivo, mas para ficar bem enfático, né? Esse comércio digital hoje a gente chama aqui, assim como o Frederico falou de um jeito, a gente chama de Unified Commerce, né? Como que você tem um comércio todo estruturado para fazer essas compras, mas como que você faz o atendimento desses clientes também da mesma forma estruturada? Esse é o futuro da conversação de atendimento a cliente com inteligência artificial. Então, vou passar um vídeo para vocês muito rápido, 3 minutos, que tem legenda, mas que explica toda essa jornada fantástica da Talkdesk, né? A Talkdesk é considerada hoje a empresa mais inovadora do mundo de cloud. A gente é número 12 da Forbes, das 100 empresas de cloud mais inovadoras do mundo. A gente está em 95 países do mundo agora. A gente tem clientes incríveis aqui no Brasil. A gente se orgulha muito de fazer atendimento de empresas de varejo no país, assim como a Mercado Livre, aqui no Brasil e mais 6 países da América Latina. A gente tem muito conhecimento nesse segmento, né? Participamos dessa jornada de transformação, por exemplo, do Mercado Livre, que acho que todo mundo aqui já deve ter tido a oportunidade de comprar no Mercado Livre e vai se lembrar de como eles eram antes e eram agora, e vai se lembrar, se você parar para pensar, a única coisa que eles investiram foi na experiência do cliente. Tá? Então, assim, como que a Talkdesk endereça essa solução? Tá faltando o som, Customer service interaction is an opportunity to build loyalty and lifetime value. It's time to tap into that potential with the Talkdesk Retail Experience Cloud, a purpose-built customer service platform that helps retailers like you unify the customer journey across digital and physical channels so that you can meet your customers where they are. Let's see how it works. Meet Chris, a recent college graduate moving across the country for his dream job. But first, Chris needs to buy a mattress. While scrolling on social media, an ad catches his attention.
He comments on the post to see if there's one in stock nearby. With TalkDesk Retail Experience Cloud, customer service agents have access to social media channels, so Chris gets a response quickly. He's even asked if he wants to make an in-store or virtual appointment with a mattress expert. Chris goes to his local store and completes the purchase. But as the delivery date gets closer, he receives a status update and realizes his new address is listed incorrectly. Chris uses the link to open the mattress brand's mobile website and starts a chat. He's offered answers to commonly asked questions and the option to chat with a customer service rep. Chris selects chat as his preferred method of communication and is instantly connected with an intelligent TalkDesk bot that's fluent in retail. As Chris types, the bot searches for answers in its internal knowledge base. Keywords like change the delivery address trigger an automatic workflow that was set up in advance by the customer service team to quickly resolve high-volume interactions such as this one. The bot autonomously handles the issue and sends Chris an email confirmation with the correct changes made. The bot also notices Chris has a variety of pillows in his shopping cart and asks if he wants to be transferred to one of the brand's customer service associates for personalized assistance. The conversation is priority routed to Alex, a customer care associate. On the workspace, she sees Chris's profile, including key orders and loyalty information, as well as the context from Chris's prior conversations. Hi, Chris, this is Alex. Congrats on your new mattress. I see you're interested in buying pillows. Based on the customer profile you completed earlier, it looks as though you're a side sleeper. Would you like to video chat or co-browse so I can show you different options for your sleeping style? Chris chooses to co-browse, and Alex helps him select the pillow that best meets his needs. Alex then processes the order, and Chris receives a confirmation email. All set. Chris can now start his dream job well rested, and Alex can continue driving brand love and value through each and every customer interaction, all thanks to the TalkDesk Retail Experience Cloud. It's a better way to connect with, care for, and know your customers, wherever, whenever. Bom, então o que a gente mostrou aqui? A gente mostrou uma jornada conectada, né? Não só o chatbot com inteligência, né? O concierge digital, mas a Felipe, jornada... nós temos 1 minuto, tá? Tá bom. Então, a gente mostrou essa jornada toda conectada, tá? Então, que é uma jornada impressionante, né, de você ver, e uma coisa muito comum que acontece no retail e às vezes é muito difícil. Então, do lado da TalkDesk, o que a gente acha mais interessante é poder passar para vocês as vantagens disso que tem, né? A vantagem de ter uma plataforma que a TalkDesk toda conectada é uma vantagem de você poder fazer todo o atendimento de pós-venda ou até durante o processo de venda e também aumentar a performance do teu negócio e a satisfação dos seus clientes, tá bom? Então, queria agradecer a vocês a oportunidade, muito obrigado, a gente está aqui à disposição. Excelente apresentação, Felipe. Muito obrigado. Agradeço muito. Gostaria de convidar o Matheus Ferreira para falar conosco. Matheus? Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Nós temos 10 minutos no momento que você estiver pronto. Perfeito. Estou dando um share aqui. Já estou vendo sua tela. Show é todo seu. Vocês estão me ouvindo bem também? Tudo beleza. Então, vamos lá, pessoal. Bom, prazer aí, boa tarde. Obrigado pelo convite aí, H2AI. Eu sou o Matheus, eu sou um dos sócios de uma empresa de consultoria que chama 7D Analytics. Né? A gente já está no mercado há um pouco mais de 6 anos. A gente fala que a gente é uma empresa de consultoria, mas é uma empresa de consultoria não tradicional. A gente trabalha muito em elevando o patamar de tomada de decisão dos nossos clientes, usando dados, tecnologia, modelagem matemática. Né? A gente tem bastante experiência, principalmente em supply chain, e aí a gente tem alguns cases bem interessantes voltados para o varejo. A gente tem experiência ajudando clientes nacionais e multinacionais, alguns
alguns logos ali embaixo, de alguns cases bem interessantes que a gente já construiu. E se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a empresa e as coisas que a gente faz ao final aí da apresentação, né? A gente vai ter um tempinho, mas eu queria contar para vocês especificamente um case que a gente fez para o Boticário, né? O Grupo Boticário, na verdade, tem algumas marcas, né? Entre elas o Boticário, quem disse Berenice, Eudora, né? E a gente vai falar um pouco de um case que a gente construiu focado em gestão de riscos, né? Como é que a gente consegue usar analytics para isso, né? Basicamente, quando a gente fala muito de varejo, a gente pensa muito na ponta, ali, né? No produto, no PDV, na loja, mas existe muitas funções que precisam ser exercidas, muito trabalho de muita gente para ter aquele produto disponível naquela gôndola, né? Naquele ponto de venda, né? Então, hoje se tem muitas matérias-primas importadas nos produtos que demoram, às vezes coisas vêm da China, você precisa, o que você vai vender daqui a 6 meses, muitas vezes você já tem que fazer um pedido hoje para dar tempo do fornecedor te enviar, ter toda essa logística, você fazer a produção, toda a distribuição, algumas regiões mais distantes, às vezes você exporta também. Então, você tem todo esse lead time da cadeia que a gente chama. E como você está falando de uma projeção para o futuro, a gente sabe que projeções vão errar. Nosso objetivo é que a gente erre o mínimo possível, né? Mas existe uma série de riscos que influencia isso, tanto do ponto de vista da demanda, do quanto que o mercado vai atender, quanto o mercado vai demandar, né? Vai pedir, que tem uma série de coisas, por exemplo, as promoções que eu faço, veiculação na mídia, né? Hoje a parte de redes sociais, como foi bastante falado aqui nas apresentações dos meus colegas, todas essas coisas podem fazer um produto vender mais ou menos, né? As pessoas terem mais interesse. E tem uma série de problemas na cadeia aí, do ponto de vista de atendimento, que também podem influenciar bastante, né? Gerar atrasos, problemas de qualidade numa matéria-prima, eu não ter capacidade para produzir. E, geralmente, a forma de se proteger e de resolver esses problemas que eu falei é aumentando o estoque das coisas, de matéria-prima, aumentando o estoque de produto acabado, né? Essa é a forma padrão aí que se existe historicamente aí dos supply chain para lidar com esse risco, com essa variabilidade, né? Mas hoje, com tudo que a gente tem, todas as tecnologias, a gente entende que não precisa ser assim. Isso foi um pouco do foco desse projeto que a gente desenvolveu com o pessoal do Boticário, né? Então, eles tinham... o Boticário é uma empresa super madura do ponto de vista de planejamento. Então, eles tinham um histórico de eventos muito grandes, tanto da cadeia quanto do ponto de vista de demanda. Eles sabiam, quando eu faço uma promoção de tal tipo num PDV, nesse layout, que atende a essa classe, a performance é dessa forma. Eles têm uma série de análises super interessantes, porque eles também têm um histórico super robusto em relação a isso. Então, se eu tenho todos esses eventos históricos, eu consigo pensar um pouco de forma probabilística, pensando para frente, né? O que eu posso projetar de cenários possíveis com base nessas coisas que aconteceram. E também eu tenho para frente, né, toda a minha estratégia comercial, as ações de marketing que eu quero fazer, as campanhas. Então, a ideia desse projeto aí que a gente fez com ele, do Risk Analytics, esse foi o contexto, mas era gerar uma alternativa que não seja simplesmente ficar mexendo no estoque o tempo inteiro. Todo estoque é um custo, então não é ideal que você fique com estoques muito altos. Eles te ajudam a não perder venda, né, a reduzir essa perda, mas eles são um custo, ali é um dinheiro parado. Então, a ideia é ter uma ferramenta que dê uma visibilidade um pouco mais completa, ao invés de só mexer no estoque. Será que tem alguma alteração de estratégia comercial que eu posso fazer? Talvez eu postergar essa campanha, porque eu estou identificando aqui que tem um risco dessa matéria-prima ter um problema, né? Eu posso apostar, eventualmente, só em se tem só uma matéria-prima que está dando problema, que tem risco, eu não preciso ter um produto acabado no estoque muito alto, né? Às vezes eu só preciso fazer
um estoque um pouco maior daquela matéria-prima. Buscar novos fornecedores, caso eles tenham risco, ou eventualmente identificar esse risco e saber que você tem que conviver com ele, né? E aí, como eu comentei, né, as cadeias de suprimentos hoje em dia, elas são complexas, elas são longas, né? E todos esses pontos de cadeia, da cadeia, eles têm uma variabilidade, né? Então, quando você fala que você vai vender 200 produtos em dezembro, isso é uma estimativa. Pode ser que você venda 100, pode ser que você venda 1.000, né? Esse risco é inerente a todas as variáveis que a gente tem no planejamento. Então, a ideia dessa ferramenta foi combinar todos esses parâmetros com todos os valores que eles podem assumir e, através de uma modelagem estatística, falar o quanto, então, aqui, pensando em dezembro agora de 2022, quanto da minha margem eu tenho em risco, considerando todas essas incertezas da cadeia, né? Então, eu tenho X milhões de reais de margem em risco e consigo detalhar o porquê, quais são os principais ofensores e gerar ações de mitigação, né? Aqui só dando um exemplo muito rápido, vou passar bem rapidamente, se tiverem mais curiosidade a gente pode falar nas salinhas ao final, né? Hoje se faz muito isso, né? Então eu vou vender 200.000 unidades em dezembro, e a cadeia geralmente se programa para 200.000, mas esse 200.000 ele pode ser 140, ele pode ser 350.000, né? O que acontece nesses cenários? Até que nível a minha cadeia permite reagir? Então, a ideia dessa ferramenta é trazer um pouco dessa visibilidade, tá? E aí é isso que a gente gerou para eles, tá? Esse aqui é um dos resultados, a gente consegue ter uma foto do planejamento, né? Executar a ferramenta e ver para cada um dos meses, por exemplo, aqui em janeiro de 2023, o produto F está com uma alta criticidade. Ele tem 68% de probabilidade de ter falta, né? Então, com isso, a gente consegue entender uma série de fatores, né? Detalhar uma série de análises adicionais que foram implementadas para ele. A gente consegue ter uma noção do impacto financeiro, né, disso acontecer, e desdobrar em uma série de análises que suportam a decisão de mitigação do risco, né? Então, eu consigo ver, por que está esse risco de 68% desse produto acabado? Ele está com esse risco porque ele tem esse componente, ele está com o estoque de segurança está zerado no sistema e o estoque projetado é baixo para esse mês, então ele vai ter um estoque inicial baixo que não vai conseguir produzir tudo aquilo. Então, ele faz todas essas relações, né? E ele fala, então, se vender mais, o que é mais provável que aconteça, você vai ter problema nesse produto por causa dessa matéria-prima. Então, Matheus, temos 1 minuto. Perfeito, já estou encerrando. Então, essas análises ajudam o pessoal do Boticário hoje a identificar quais são os riscos que eles têm nessa visão de proteger a margem, né? Então, a gente tem ali uma receita que a gente tem no orçamento, que a gente tem que gerar uma margem esperada, né? E como é que a gente cria análises para proteger essa margem nesses casos de risco? Obviamente, eles não aplicam isso para todo o portfólio, mas eles têm uma classe de produto que eles chamam de Never Stock Out, né? Que são produtos que eu não quero que falte. Então, como que a gente gera essa visibilidade e essas ações necessárias para a mitigação? E aí eles já têm rodado isso há algum tempo, né? E alguns resultados aqui principais que eles têm tido para encerrar, né? Tem ajudado a enxergar essas probabilidades de stockout e o quanto a margem está em risco, né? Visando proteger a receita do negócio, gerar ações para alterar a estratégia comercial em momentos que eles veem que vai ter um stockout significativo. Então, tirar o produto da capa da revistinha, né? Que às vezes isso alavanca muito a venda. Apostar... Sim. Apostar o estoque em insumos e produtos específicos. E aí, com isso, eles estão conseguindo mitigar 85% dos riscos identificados, né? E gerar essa proteção para esses 5% aí, em média, de receita líquida dos ciclos promocionais que eles geram. Tá? E aí, se vocês tiverem mais curiosidade, a gente pode falar aí no encerramento.
Legal, Matheus. Eu quero lembrar todos ao final do ciclo, né? Nós vamos abrir salas com cada representante das empresas aqui e vocês vão ter oportunidade de circular entre as salas e poder conversar e tirar dúvidas muito mais personalizada. Eu quero convidar agora o Alexandre Seidel para falar também do case da empresa dele. Alexandre, você está por aí? Olá, estou aqui. Como vão? Tudo bem? Maravilha, tudo ótimo. Já vendo sua tela no seu tempo. Maravilha. Obrigado, Romero. Obrigado, H2AI. Obrigado a todos aqui pela presença, participação. Então, muito boa tarde. Eu sou o Alexandre Seidel, sócio-diretor aqui da Lumina Mind. Tenho aqui o prazer de estar apresentando aqui os cases, né, de automação RPA da CIA, um cliente nosso, e estará participando aqui comigo o Carlos Fukushima, analista de RPA Sênior da CIA, do nosso cliente. Então, estou muito feliz, muito obrigado aqui, Carlos, pela sua participação aqui nesse evento junto com a gente. Prazer é nosso, Alexandre. Muito legal. Então, falando aqui um pouquinho da Lumina Mind, nós acreditamos muito na criação de valor junto com os nossos clientes, né? Então, a gente entende que a obtenção de resultados e experiências excepcionais, ela se dá através dessa construção de valor, né? E nós trabalhamos muito junto aos nossos clientes na construção dessas jornadas de hiperautomação. As estratégias de transformação digital, né, muitas empresas estão passando, né, por essa jornada de transformação digital, e nós entendemos, né, que as iniciativas e, principalmente, né, além de iniciativas, um programa de automação bem estruturado, bem executado, ele é fundamental para o atingimento dos objetivos, né, a serem alcançados nessas estratégias de transformação digital pelas quais as empresas estão passando. E uma das tecnologias de automação, né, que gera um resultado, um ROI bastante acelerado, é o RPA. Então, o Robotic Process Automation é uma das tecnologias de automação que são bastante interessantes de serem adotadas, né, dentro dessa jornada e dentro dessa estratégia de transformação digital, por serem rápidas de serem implementadas e anteciparem, por gerarem esse retorno de investimento de forma bastante acelerada, né? Para quem não conhece, né, não está tão familiarizado, né, com essa tecnologia, o RPA, né, o Robotic Process Automation, ele consiste, né, numa força de trabalho digital. São, né, robôs de software que são capazes de executar tarefas e processos no lugar das pessoas, né, interagindo sobre as ferramentas, interagindo sobre os sistemas corporativos da mesma forma que nós humanos, né, interagimos, ou seja, sobre as interfaces dessas aplicações, dessas ferramentas, desses sistemas, né? Desde que, né, esses processos, né, a serem automatizados, eles tenham determinadas características, né, sejam processos principalmente manuais, né, executados, né, por humanos, sejam processos de alto volume, processos baseados em regras conhecidas, né? Então, eu tenho aqui o prazer aqui de convidar o Carlos para apresentar alguns dos cases, né, que nós temos construído nessa jornada, né, de automação RPA na CIA. Por favor, Carlos. Muito obrigado, Alexandre. Vou compartilhar minha tela com vocês para dar continuidade à apresentação. Todo mundo vendo? Sim, Perfeito. Perfeito. Bom, eu sou Carlos Fukushima, sou analista sênior da CIA de RPA, né? Então, vou dar um contexto aqui rápido da CIA para vocês. Ela foi fundada em 1841 pelos irmãos Clemens e August, que deram o nome à empresa, né? No Brasil, nós estamos desde 76 com a primeira loja no shopping Ibirapuera, aqui de São Paulo, né? Hoje, nós temos mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil, e a CIA é especialista em produtos de varejo de moda e serviços financeiros, né? Sobre os casos que eu vou apresentar aqui hoje. São 3. O primeiro deles é aqui o recebimento de notas fiscais, né?
uma principal característica aqui que o RPA tem, assim como o Alexandre falou, né, é que ele é uma tecnologia não invasiva. Então, ele não envolve nenhuma modificação nos sistemas, né? Aqui, por exemplo, nós tínhamos um problema com alto volume de notas, né, a serem validadas e a serem validadas do ponto de vista da entrega do produto, né, e para fazer o recebimento. Aqui, para simplificar, a gente vai falar de notas fiscais de serviços, né? Então, nós tínhamos um ponto de obtenção dessa lista das notas a serem validadas. A gente precisava descobrir dentro das transportadoras se aquela nota já havia sido entregue na loja, né? Em caso positivo, fazer o recebimento no sistema aqui, no caso, o SAP. Né? Então, todos os nossos robôs, vocês vão ver nos outros cases também, eles têm uma etapa aqui no final de consolidar resultados e notificar, né? É um padrão aqui nosso. E, basicamente, o nosso maior desafio nesse assunto foi conseguir mapear todas essas possíveis exceções para fazer o treinamento do robô. Né? Então, desde ele entender, por exemplo, que no site da transportadora a nota ainda não havia entrado no sistema, consequentemente ele não consegue fazer a pesquisa, até possíveis erros que possam acontecer no próprio SAP, né? Por exemplo, uma nota sem saldo, ou ele acusar que tem alguma informação incorreta que inviabiliza o recebimento. Então, a partir desse treinamento, o robô consegue consolidar todos os resultados para enviar para as áreas de negócio e elas têm a tratativa correta sobre esses casos, né? Então, aqui a gente está falando de uma estimativa de coisa de 1.345 horas mensais de um trabalho manual que foi poupado pela automação. Dando seguimento aqui, nós vamos falar de um outro projeto que envolve ali um acesso via terminal remoto, né? No caso, saída temporária do PW. Os PWs são aplicações que a gente tem em cada uma das nossas lojas, né? Então, a gente está falando aqui de mais de 300 máquinas possíveis de atuação do robô. Então, nesse caso, ele impacta diretamente no processamento do nosso cartão PL. Caso aconteça uma falha de comunicação, a gente não consegue, por exemplo, processar uma compra com esse tipo de cartão. Então, nesse caso, a gente recebe via essa ferramenta Zabbix, que é uma ferramenta que fica monitorando, por exemplo, a conexão nesse caso, né? Em caso dela encontrar um problema, ela avisa via API a nossa ferramenta, que aciona o robô para fazer essa saída temporária. Então, essa parte central aqui do mapa, basicamente, são as tomadas de decisão dos robôs para entender que tipo de acesso ele vai precisar fazer para chegar na máquina que ele de fato precisa atuar, né? E aqui na parte de baixo do nosso mapa, a gente tem de fato as ações que ele executa. Então, a saída temporária, ele aguarda a aplicação finalizar, inicia a aplicação novamente e valida a subida, né? Então, aqui, basicamente, esse treinamento do reconhecimento de imagens e sincronização com as telas foi o nosso maior desafio, porque, por exemplo, ele não poderia tentar iniciar o PW sem garantir que a aplicação finalizou antes. Então, esses pontos foram os mais complicados para a gente conseguir que essa automação rodasse de forma estável e satisfatória no ambiente, né? Aqui a gente está falando também de aproximadamente 83 horas mensais poupadas ali de trabalho manual pela automação. E aqui, para a gente finalizar, né, o nosso processo de leitura de boletos, né, nosso terceiro case, ele também faz uso ali do SAP, nesse caso ele trabalha com OCR principalmente, né? Então, a gente tem um alto volume e variações de boletos que a gente precisa identificar a parte numérica dos códigos de barra para fazer inserção no sistema, aqui no caso o SAP. Então, basicamente, a gente faz a obtenção dessa lista que o robô precisa trabalhar, né? E aqui na segunda parte do fluxo, vocês podem ver que ele tem um trabalho de extrair os anexos, isso está incluso ele entender se aquele anexo é um boleto que ele vai trabalhar ou não, se é outro tipo de anexo naquele lançamento, e também... Carlos, um minuto, tá? Perfeito.
fazer a validação das informações, coletar as informações e preencher. Então, nesse caso, nosso maior desafio foi justamente realizar esse reconhecimento abrangente. Dado algumas limitações, a gente não pôde agrupar modelos iguais de boletos, né? Então, a nossa automação, nesse caso, precisou ser abrangente o suficiente para atender de forma satisfatória e conseguir ali fazer as devidas inserções no sistema sem gerar maiores problemas, né? Nesse caso, a gente está falando de 377 horas aproximadamente de economia mensal. Então, pessoal, basicamente é isso que a gente queria apresentar hoje, são esses 3 cases, e ficamos disponíveis também para conversar ao final aqui das apresentações. Muito obrigado, Parabéns, pessoal. Carlos, parabéns, Alexandre. Ótima apresentação. Obrigado. Gostaria de convidar o Eugênio para participar aqui conosco. Eugênio, CEO da Murabei. Eugênio, você está conosco? Boa tarde, sim, estou. Vou compartilhar aqui a tela. Estão conseguindo ver a tela? Agora sim, Eugênio, show é todo seu. Ok, pessoal. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Eugênio, sou diretor da Murabei. Eu vou dar aqui mais uma pílula, quase que uma microaula, não? Sobre o jeito que estamos trabalhando para falar sobre esse tema de planejamento probabilístico, não? Deixa eu ver aqui. Moveu a tela aí? Moveu a tela, né? Sim, está perfeito. Perfeito. A primeira coisa que quero colocar são 2 elementos, 2 componentes que sempre surgem nestes desafios: o componente da previsão e da decisão. Muitas vezes isso se confunde nos nossos clientes quando começamos a trabalhar com eles, não? A previsão tem um objetivo de prever o indicador da melhor maneira mais assertiva possível, não? De medir a incerteza dessa previsão, como um colega meu anteriormente falou, e também da interpretatividade, não? Que não seja uma previsão tipo caixa preta que não se possa interpretar do ponto de vista de negócio. Já a decisão tem outros elementos, não? Que qual é a função, o objetivo que quero maximizar ou diminuir, qual é a medida do risco. Então, se na previsão eu estou falando de incerteza, aqui eu estou falando qual é o risco e qual é o custo da decisão. Ou seja, sempre eu vou ter um erro, não? Ou por errar para mais ou errar para menos, não? Então são dois elementos, digamos, eles claro que estão juntos, mas a gente trata com algoritmos diferentes, não? E aqui, quando a gente analisa a cadeia de decisões, ela é bem diversa. Eu tenho essa dupla, não? Previsão, decisão, em diferentes momentos, não? Tanto na parte de previsão de demanda para optimizar o preço, a publicidade, a distribuição, quanto a previsão de preços de matéria-prima para tomar a decisão de compra, não? Então, ela é permeada em toda essa cadeia de decisão dentro de qualquer empresa. Mas um ponto chave que aí é que temos que aprender a pensar probabilisticamente. Trago este desenho que coloca aqui um bêbado que, na média, ele está vivo, porque na média ele vai pelo centro da pista, não? Mas não é assim, não? Então, isto é trazer a noção de que a gente nos acostumamos a utilizar muitas previsões na média, não? E na média você erra muito. Então, que aqui o conceito é começar a trabalhar com noções de função de distribuição da previsão. Então, não vou ter uma única previsão. Esse recorrido, essa linha mais grossa é o meio da pista, mas eu tenho uma distribuição dessas previsões, então uma incerteza associada, e ela varia no tempo, não? Ela pode ser maior ou menor para determinados momentos do ano, ou ela pode ser para determinados produtos ou zonas geográficas diferentes. Então, acompanhar a incerteza é chave hoje, e não somente o valor médio, não? E isso me permite, sobretudo, porque eu começo a calcular o risco, ou seja, qual é a probabilidade que um determinado indicador de demanda, por exemplo, supere um valor. Essa noção de risco é fundamental para poder tomar essas decisões, não? E outro
outro elemento que a gente trabalha é a função de custo da decisão. Ou seja, quando eu tomo uma decisão, eu sempre vou errar, ou para mais ou para menos, não? Se eu erro para mais, eu vou ter um custo, não? Geralmente, custo de produção, custo de armazenagem, eu me dimensionei para mais. E se eu erro para menos na mesma quantidade, geralmente esse custo é superior. Há uma simetria na maioria das empresas e do negócio nesse sentido, ou seja, o custo de errar para mais é menor que errar para menos. Mas claro que esses custos variam, essa relação de custo varia em função do tempo, em função dos produtos. Então, esses elementos que comentei, tanto de medir a incerteza e medir a função de custo, têm sido duas ferramentas que temos usado bastante em diferentes desafios nossos clientes, não? Terminando-se um esquema mais ou menos que funciona. Por um lado, um modelo de previsão que tem mais uma liderança de um cientista de dados tratando de diminuir essa incerteza, ou seja, que esta curva seja o mais fina possível, e os algoritmos de otimização liderados com alguém mais de negócio que ele aplica qual é a estratégia ideal para um determinado período ou uma determinada região, um determinado produto, não? Então, é a combinação desses dois modelos que tem sido bem satisfatório em diferentes projetos que temos participado, não? E outro terceiro elemento que eu queria trazer bem interessante são um tipo de modelagem que é modelos dinâmicos bayesianos. Parece um nome antigo, mas bem moderno. Ele está sendo incorporado com técnicas de machine learning mais avançadas. E são modelos de aprendizagem bem interessantes, porque ele aprende de um jeito quase como aprende as pessoas, não? É por isso que tem hasta livros falando sobre o Bayesian Baby, não? Ele tem uma aprendizagem sequencial, ele é muito bom porque eles são interpretáveis, e a isso dá uma noção de entendimento do negócio. Ele mide a incerteza, que a gente comentava. Os parâmetros são dinâmicos, então eu consigo medir, por exemplo, a elasticidade de preço mês a mês ou semana a semana, eu consigo medir esse efeito, não? De maneira dinâmica. E, sobretudo, a inclusão de conhecimento, não? A inclusão de conhecimento do negócio que não necessariamente está nos dados, ou seja, a informação está nos dados, mas está além dos dados, não? E isso, por isso se considera a inferência bayesiana uma espécie de revolução na estatística, não? Porque ela é capaz de combinar dados, inclusive subjetivos, sobre um determinado assunto, não? Não porque seja subjetivo é errado. Então, é um tipo de metodologia que vem se impondo com bastante força, não? Tendo uma renovação, e ela permite criar esse ciclo de uma nova evidência gera um novo conhecimento, e uma nova evidência vai gerando esse novo conhecimento. Então, esse ciclo, não? Que aqui uma maneira ilustrativa, clássica, quase para ensinar isso, é quando uno vai a uma consulta a um médico, que o médico, você pergunta, estou doente, o médico não sabe nada, não fiz nada, mas pelo perfil teu, ele já tem uma determinada probabilidade que você está doente, ele pede um novo exame e você dá positivo, e ele seu conhecimento começa a aumentar, e até que ele faz um terceiro exame, aí quase que ele tem um conhecimento absoluto. Essa recorrência é a essência dos modelos bayesianos, onde ele, cada dia, cada dado que entra novo, ele valida um modelo e praticamente refaz esse modelo, não? A nossa empresa é uma empresa especializada em construção de soluções e modelos matemáticos, não? Temos um framework onde toda essa tecnologia é implementada, não? E temos muita colaboração com várias universidades, tanto do Brasil como do exterior, e com centros de pesquisas internacionais. E aqui, clientes de diversos portes e trabalho. Temos criado esse framework, que é um Scientific Workflow System, que basicamente pensando sempre que outro conceito que queria transmitir, os modelos sempre serão uma representação simplificada da realidade. A realidade é mais complexa. Ninguém vai saber como vai terminar a guerra em Ucrânia, a crise política, disparada do dólar, as pandemias. Então, o modelo ele tem que se adaptar, tem que ser visto como um processo. Então, você precisa criar tecnologia que elas
que recriem esse processo, não? A modelagem é um processo contínuo de aprendizagem, você sempre está aprendendo. Então, é o tipo de tecnologia que temos desenvolvido, não? Então, a empresa tem trabalhado em diferentes desafios da cadeia de decisão, mas a maioria nesses conceitos que comentei, modelos de previsão que medem a incerteza, modelos de decisão que medem o custo da decisão, em questões dinâmicas e como colocar isso dentro de um processo, não? Muito obrigado, pessoal, e fico aqui à disposição para comentar mais detalhes. Eugênio, parabéns, muito obrigado. Agora nós vamos iniciar a dinâmica abrindo salas. Acredito que a Mariana vai me ajudar aqui na abertura das salas. Isso, grande Temos Romero. cases aqui muito legais, né, Alexandre? Temos aqui bastante inspiração aí e conteúdo. Nossa, e é isso aí, pô. E vocês estão vendo, essas soluções são todas soluções reais hoje, não são soluções que estão em desenvolvimento, são soluções prontas. Então, se você quiser saber mais sobre qualquer uma dessas soluções, nós temos aí os diversos casos que vocês já viram aí. Para você conhecer mais, nós vamos criar 5 salas, né? A Mariana está criando cada uma das 5 salas. Aí, se você quiser saber mais de cada uma dessas soluções, é só você entrar na sala, né? Entrar na sala, pode ficar lá o tempo que quiser, pode ficar o tempo inteiro, tirar suas dúvidas, perguntar, interagir. Então, recomendo que vocês liguem suas câmeras, escolham aí uma das 5 salas disponíveis e fiquem à vontade. Romero, você quer falar de novo quais são as empresas aí e as soluções para o pessoal poder se encaixar nas salas aí? Tá no mudo, viu, Romero? Áudio. Desculpa, deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Com certeza, Alexandre, só para a gente ter o nosso conteúdo aqui em linha. Deu uma pequena travada aqui no meu equipamento. Agora sim. Então, nós estamos aí, né? Então, nós temos aqui, né, a solução, né, com o Frederico, né, ele apresenta o CDO da Interway, ele apresentou Acelere Suas Vendas via redes sociais. O Felipe Lins Albuquerque, da Talkdesk, criando concierges virtuais de varejo por meio de IA conversacional. O Matheus Ferreira, da ZD Analytics, Supply Chain Risks Analytics, como modelos matemáticos podem ajudar a proteger a margem da empresa. O Alexandre Seidel, com case CIA, Jornada de Automação no Varejo. E o Eugênio Kenner, Planejamento Probabilístico, prepare-se para todos os futuros possíveis. Então, são 5 temas complementares, são 5 temas aí que tratam muito o dado centrado e, principalmente, isso conectado com soluções. Então, vocês podem aí tirar muitas dúvidas e muito bate-papo agora de vocês. Agora é hora de saber tudo que ficou de dúvida e curiosidades dentro dos ambientes que vocês têm dentro de casos reais. Pois é. Então, é isso aí. O Romero colocou aí alguns dos trabalhos aí que estão disponíveis. Então, é só entrar na sala. Se tiver alguma dificuldade de entrar na sala, aqui no cantinho tem breakout room.